sempre lhe aviso quando Lourdes aqui, não sei o que aconteceu. 337. Estava 357. Soy de
Que
Tinha preparado um estudo para tentar pregar hoje sobre casamento. Estudo muito longo, mas já para outro dia.
estabelecimento dos apóstolos, o ato, a partir do versículo 14. Vamos ler o 13 para poder emendar. Esse dia ouvimos dois pregadores, estavam lá com a mulher, estavam na mesa e estavam falando sobre casamento. Eu já faz dia que venho estudando, preparando isso. E cada vez que eu vou ao estudo, eu vou acrescentando mais. Eu achei interessante, quando ele foi lá em Mateus 19:9, e um deles, acho que esqueci o nome dele, aniversário. Eu quero ver aí. Quando ele falou, ele leu o versículo como está, ele falou, positivo, vamos ver o negativo. É que eu nunca vi uma oferta falar, e isso eu descobri por mim mesmo, até falei lá no dia da igreja da pastor Richa. Eu falei assim, é feito de estudo, quando diz assim, o homem que repudiar a sua mulher, Jesus disse, não sendo por fornicação, e tem outra versão fala relações sexuais ilícitas, outra fala prostituição, e casar com outra comete adultério. Aí ele falou, vamos ver a parte negativa. E eu lá e os meus irmãos, para feito disso tudo. Se tivesse perguntado para Jesus, Jesus respondeu assim, a não ser o homem que repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade dela, a fornicação, casar com outra comete adultério. Aí ele falou assim, do jeito que eu falei lá, o homem que repudiar a sua mulher, sendo por fornicação, casar com outra, então, né? Então, era a pergunta que Jesus falou, não sendo. Então, se perguntasse para Jesus, e se for, a resposta ia ser também, não comete. Né? Então, seria, mas nós vamos ver para a higiene, tem muita coisa para falar do casamento, sobre a família, envolve muitas coisas do casamento, vai depois em Efésios, 1 Timóteo, Romanos, 1 Coríntios, fiz um esboço aqui, foi muito bem. E cada vez que no finalzinho estava completando aqui ainda, na higiene ainda, eu não posso chegando, que aqui não posso falar porque não tem internet no celular, não está, mas eu lá em casa vou lendo a Bíblia aqui e vai aparecendo aqui. Só que eu tenho que falar a palavra, vírgula, ponto, ao final para aparecer. Então, vamos estudar Atos dos Apóstolos. Deus sabe tudo antes disso, né? Tudo que ia acontecer, que no caso de ontem, né? Na casa do Jacira, né? Ele não tinha plano de ir, né? E depois resolveu para ir. E Deus já tinha preparado isso antes, já sabendo que nós ia lá. Amém? Então, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então eles olharam bem para Pedro e João. Tudo que Pedro e João tinham feito, como eles falavam. Falei, esse homem não é estudado, é indulto, não é doutor, é o contrário. Ele viu um homem sem letra, analfabeto, vamos dizer assim. E eles ficaram admirados, maravilharam-se, reconheceram. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Atos dos Apóstolos, vou falar a página aqui, 1179 na Fiel. Então eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus, porque esses homens iam aprender isso com quem? Para falar todas essas maravilhas, fazer essa cura milagrosa que fizeram. Então,
14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário, porque a prova estava ali. A prova estava ali. Então apresenta aqui um quadro milagroso, verídico, uma coisa real, com provas a todos os que estavam presentes, assistiram o milagre que Deus usou aqueles dois discípulos. Então eles, olhando ao homem que estava junto deles, que tinha sido curado, eles olhavam. Curado por quem? Por Pedro e João, mas pelo poder do Senhor. Agora no capítulo 3, que nós já lemos, vou ler de novo, no versículo 11 e 12, e 13, 14, 15 talvez. Olha bem, voltando para trás um pouco, o capítulo 3 e o versículo 11. E apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isto, olha bem o que Pedro diz. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Dizendo, por que vocês estão admirados disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Fiz uma pergunta para eles, olha bem. Então Pedro, ela olha tudo para Deus, ele não trouxe nada para eles. Olha, por que vocês estão olhando tudo para nós? Admirado que esse homem era, fala para trás, era coxo, desde o ventre da mãe dele. Nasceu assim, você imagina só. Ele reconhecia que eles não tinham nada, eles não tinham poder, eles não tinham santidade, eles não tinham virtude. Eles, homens, pecadores, Pedro e João. Ele falou aqui, por que vocês olharem tudo para nós? Como se por nossa própria, como se fosse por nossa própria virtude ou santidade fizesse este homem andar. Fosse outro nos dias de hoje, ele cigava, faz uma coisa, cigava, eu fiz isso. Às vezes é outro que fez, às vezes o outro conta, a pessoa é outro. Ele já aproveita para tirar fama. Ao 13. Aí ele fala: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem, tocou na cara dele, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Aí ele falou assim, Pilatos tinha determinado que era para ser solto, mas vocês não quiseram, vocês preferiram Barabás. Então não aqui bem aqui, olha, ele falou, ele chamou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pedro e João falou do Deus, o Deus de nossos pais. Ele fala, o Deus de nossos pais. Ele fala os pais dos profetas, pai na fé, de Abraão, nosso pai na fé. Glorificou a seu Filho, glorificou seu Filho, Jesus Cristo, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. 14. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Então vocês pediram que dá homem homicida, prenderam, crucificaram o Filho de Deus, Jesus o perfeito, que só fez o bem.
deu vista cega, tudo Jesus só ensinou as coisas boas. Os fez entregar-se, crucificaram, prenderam e a troco soltaram um homicida, um criminoso, um réu. Olha bem, que o povo hoje vai assim a mesma coisa. 15. E matastes o príncipe da vida, 15 aqui, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, não está ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Bonito, e pela fé no seu nome, fez o que fez, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vendes, e conheceis, se estão vendo, se estão conhecendo. Sim, a fé que vem por ele, deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Ele teve fé, ele falou, sim, a fé que vem por ele. Ele deu na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Mas Deus assim cumpriu o que já dante pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. Que o Cristo havia de padecer. Deus já tinha anunciado antes, ele está dizendo. Mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os profetas. O profeta tinha ensinado, tinha falado tudo dessas coisas, né? Que havia anunciado, que Cristo havia de padecer, já havia anunciando isso. Então, aí no 19 ele fala aqui, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Então ele está falando aqui, ele deu uma lição neles. Falou, humilharam, falaram, exaltando ao Senhor, a glória a Deus. Não foi eles que tinham curado, isso foi apenas um instrumento. Que Pedro pensou, uma coisa tão simples, parece. Pedro passando, Pedro e João, que ela pediu uma coisa para ele. Pedro falou, não tenho nem ouro nem prata para te dar, mas é o que eu tenho, te dou. Levante e ande. Pronto. E ficar tudo admirado. Aí Pedro falou para eles, falou tudo isso para ele. Mas não foi nós, não precisa vocês ficarem admirados, não precisa vocês olhar, ficarem para isso, mas não tem santidade para isso, né? Não tem nenhuma virtude sobrenatural em nós, né? Não temos nenhum poder para fazer isso que foi feito, esse milagre. Isso não tem, não é de nós, mas é o Deus, nosso Deus. Aí depois ele fala aqui, arrependei-vos, pois arrepende e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. São muitos, vocês crucificaram, precisa de arrependimento, precisa de conversão. Quantos hoje que não se arrependem, não se convertem, e os pecados não ficam apagados? Para ficar apagados, só isso, o arrependimento e converter. Que aí apaga, Jesus apaga, o sangue de Cristo apaga todos os pecados. Ele fala, e venham assim o tempo dos refrigério, uma coisa assim, em vez de vir fogo, em vez de vir tormentos, o fogo eterno. Então, o refrigério pela presença do Senhor. Porque nós hoje, nossa alma está salva, nós estamos lavados no sangue de Cristo, mas nós estamos herdando o refrigério. Um dia nós vamos cair entrar nesse refrigério que nunca mais vamos sofrer. Depois que nós partir dessa vida, deste mundo para outro mundo, para a glória junto com Cristo, começando pelo
fervendo. Fogo lá, fogo não apaga, nunca se apaga. Então, igual 15. Todavia, aqui no versículo capítulo 4, todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Olha, conselho quer dizer, dentro do sinédrio, uma assembleia de classe dominante, política, religiosa, consultar entre si. Mas vamos ver no versículo 16. Dizendo, reuniram, né, lá em uma conferência, lá no sinédrio, na reunião deles, olha o que eles disseram, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Olha, eles ficaram com medo e ficaram planejando tudo o que tinham que fazer. Olha, ele falou, o que devemos de fazer com esses homens? E eles disseram, o que devemos de fazer com esses homens? Porque a notícia da cura milagrosa ficou manifestada, se espalhou tudo, em todos os habitantes de Jerusalém. Porque foi feito um sinal notório. Não podemos negar. Os sacerdotes e os fariseus planejam matar Jesus. É isso. Planejam. O Evangelho de João, capítulo 11, 47 e 48. Vou ler. João, capítulo 11, 47 e 48. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam, que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Então, planejando para matar o nosso Salvador, nosso Jesus. Sendo que Jesus só fazia o bem. Um grupo seguindo este homem, que está frio, quer fechar a porta? Então quer dizer que este grupo, o que vai fazer com este homem? Então eles formaram um conselho que ele diz, o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. 48. Se deixarmos ir, se deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então ele não falando assim, ó. Se nem deixar esse homem vivo, todo vai crer nele. Então eles têm que dar um fim. Tem que dar um fim nele. 17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los rigorosamente, para que não fale mais nesse nome a homem algum. Parece que apresenta o seu maior temor. Eles ameaçando. Naturalmente, coloca a situação numa atitude que não se podia obedecer os dois discípulos. Então, amados, para que não divulgue, mas não fala, mas não prega. Imagine se hoje tivesse uma lei assim, ele não sabe para frente o que vai acontecer. Para não pregar, para não divulgue mais entre o povo. Vamos ameaçar ele, vamos intimidar eles, com rigor mesmo, castigos, para que não fale, para não falar mais nesse nome a homem algum, é para não falar. E chamando-os, 18, e chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Olha, eles pensaram, diz, é absolutamente, não é nada, porque para não falar. Não falasse, não é para ensinar, mas não. Vejam só a resposta de Pedro e João, com muita ousadia
capítulo 5, 28 e 40 fala isso. Vamos lá. Agora vamos ver o 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus. Vamos ver diante de Deus. Ouvir-vos ante a voz do que Deus. Vocês acham? Vamos dizer assim, eles zombaram. Vocês acham absurdo isso? Se nós estamos pregando esse homem, esse que morreu na cruz para nos salvar, vocês acham que eles vão calar a nossa boca? Vocês vão intimidar nós? Julga, pense bem você. Se nós vamos obedecer vocês e não pregar mais sobre Jesus, julgai-vos. Aí Pedro disse: julgai se é justo diante de Deus. Ouvir vocês o que vir a Deus. Pedro e João dizia a esses irreligiosos, porque eles não temiam a Deus, e eles também não temiam eles. Sabe por que eles não temiam a Deus? Porque eles estavam com tanta confiança no Deus que estava seguindo, no Senhor Jesus, que não importava o que eles fizessem com ele. Eles queriam defender. Por consequente, não tinha a mente, porque eles não tinham a mente de Cristo. Como que falasse para eles: nós temos a mente de Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios 2,16, se alguém quiser ler lá, leia. Paulo diz em Timóteo também, 1,16. Eu vou ler então. 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Para que nós possamos instruí-lo, vai querer instruir o Senhor? Nós conhecemos a mente das pessoas, não a mente, pela atitude que as pessoas estão pensando, que a pessoa vai fazer, um irmão, outros, que não seja irmão. Então você vai instruir ele: você deve fazer assim, assim no trabalho, qualquer algo. Mas não o Senhor. E Tito também, em Tito, capítulo 1, versículo 16, diz: confessam que conhecem a Deus. É uma coisa. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda obra. Quantos que tem hoje? Se falar: não, conheço a Deus, confessa. Muitos confessam que conhecem a Deus, confessam que conhecem Cristo, mas nega com suas obras. Então nós devemos confessar no Senhor Jesus Cristo que Ele morreu por nós, pagou nossos pecados, mas não devemos negar com as nossas obras. Negar assim, quando parece que vai negar, você vai fazer obras malignas. Praticar. Você prega uma coisa, daqui a pouco você está brigando, você está xingando, você está blasfemando, encrenca com um aqui, com o outro ali, fala palavrões. Você sabe, mesma coisa que nunca conheceu Jesus. Então, o dever de adoração e do testemunho religioso até antecede os direitos do Estado e o dever de uma consciência cristã. Qual é o nosso dever? Está na nossa consciência perante Deus. Então a nossa consciência ela é sensível perante Deus, porque Deus conhece nossos corações. E proclamar o Evangelho é superior aos direitos do Sinédrio. Tudo que eles eram grande aos olhos humanos da nação, mas os discípulos que eram analfabetos, sem letra,
sem estudo, eles eram superior àquele sinédrio, a assembleia deles, dos governantes, porque eles estavam pregando o Evangelho, a missão mais importante que tem. Quão formosos são os pés, diz Isaías, diz o apóstolo Paulo em Romanos, pegando logo o machado de Isaías. Quão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho da paz. Imagina só, é isso. O Estado é um servo ordenado por Deus para manter a paz e a ordem. As autoridades, então tem que ter uma paz, uma ordem entre a humanidade. Então tem um Estado, são servos, os governantes, as polícias, etc. Romanos 13:7. Ver os cristãos e o governo civil em Romanos, capítulo 13 também, por exemplo, ao 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Há dois grupos de cristãos: aqueles que começam a dizer e aqueles que não param de dizer. Eu estou equivocado, acho que eu previ isso aquele dia. Está marcado aí? Eu acho que parece. Há dois grupos de cristãos: aqueles que não começam a dizer, ele não começa a pregar, e aqueles que não param de falar. Tem aqueles que não começam, nunca começam, e tem aqueles que já começam e não param de falar. Então, o caso deles aqui, quer dizer, não param de pregar a Cristo. Então, 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. O que fizeram eles para merecer aquele castigo? Temeram a revolta com razão. Eles. 22. Pois tinha mais de 40 anos o homem quem se operava aquele milagre de saúde. Esse homem era um homem maduro. Ele falou: pois tinha mais de 40 anos o homem quem se opera aquele milagre de saúde. Está para o versículo 22. Então ele está dizendo a ideia deles aqui, que esse homem é um homem amadurecido, não é uma criança que está sabendo o que está falando. O homem tem mais de 40 anos. Ele era um homem responsável, mas coxo, não dava. E portanto ele poderia acreditar no que o homem estava falando. E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram aos principais sacerdotes e anciãos. Não, Pedro e João já não estavam detidos, já tinha soltado ele. Tudo aconteceu para a glória do Senhor. E uma vez solto, versículo 23, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e anciãos. Primeiro contaram o primeiro relato da oposição, contaram tudo da oposição dele contra a igreja de Cristo, primitiva. 24. E ouvindo eles isto, unânime levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. Vamos parar aqui, todo dia termina. Ah, tá certo. Eu repeti tudo, vi aqui, ó, que era 24, porque eu não ia pregar isso aqui, eu ia pregar, mas é em Gênesis. Mas valeu, eu vi alguns voltavam aqui aquele dia aqui. Então, é o 24 que eu parei no 29. Devia ter falado. É 29 mesmo. Pode falar quando você pode falar. O pastor Antônio, vê que eu estou tudo novo aí. Eu falei, mas sabe alguma coisa sai como diferente? Né? Então vamos louvar a Deus. Que Deus nos abençoe, possamos estar sexta-feira aqui
Então, mas quem não vou falar agora? Para mim, 339 300. e 39.
aquelas passagens que vai na hora assim, difícil. Amém. Que possamos estar essa sexta-feira que se Deus permitir. Irmão Paulo termina com uma oração. Senhor, nós agradecemos, por tudo que aqui foi feito, e pedimos, pelo culto de sexta-feira, que desde já o Senhor esteja abençoando, preparando o pregador, você tem a paz do Daniel, o Senhor esteja abençoando ele, que tudo dê certo, e também no final de semana, os cultos, agradecemos por essa igreja estar aqui, as portas abertas, pedimos que ela permaneça até a sua vinda, agradecemos por tudo que tem feito por nós, na nossa vida, na vida de cada um, da nossa família, e pela salvação de Jesus Cristo. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ir para frente. Diferente.